Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a ciência do yoga. E a gente vai pegar um ganchinho do verso 41 do capítulo 2. Esse verso ele é importante porque ele vai representar bem, né, a proposta do yoga, né, o que de fato a gente está buscando fazer. Aí nesse verso, né, o Krishna ele vai dizer o seguinte. Observem bem essas palavras. Neste ramo de ciência, existe apenas um objetivo, em que o praticante pode concentrar somente com segurança. E qual é esse objetivo? Concorda? Amanda? Concorda, né? Ó, um ponto importante é a gente lembrar o significado da palavra yoga. Vocês sabem o significado? Yoga. Mais união com o quê? União com o divino. Certo? Então, a palavra, né, ao pé da letra, ela significa união. Tá? Mas na prática, como é que funciona? Vocês viram que no verso ele vai representar a yoga como uma ciência, porque os grandes mestres encaram a yoga dessa forma. O yoga não diz que você deve acreditar em nada. Pelo contrário, ele mostra uma ciência prática para que você mesmo possa constatar pela sua própria experiência. O yoga não perde tempo com debates, discussões sem sentido. O objetivo do yoga é levar você a isso aqui que a gente falou, né? Essa união. Tá? Então a proposta do yoga é essa, a proposta central. É oferecer o método, né, prático para que você mesmo possa experienciar, dizer, não, eu vivi, não, eu sei que isso existe. Tá? O yoga não tem relação com crença, você pode acreditar no que quiser. O yoga é a prática que vai levar você para esse estado de união. Agora, o que vai fazer com que você chegue lá é a sua disciplina, né? É o seu esforço pessoal, sua dedicação. Mas o método, o yoga oferece o método, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Todos nós temos isso aqui, ó, que a gente chama de ego, certo? E o que é esse ego? O ego é uma construção social, que é influenciado pela sociedade, pelos pais e pelo país onde a gente nasce. Então, essa é a nossa identidade, né? O nosso RG. Então, isso é o ego, tá bom? E esse ego aqui é o responsável por 90% dos nossos problemas. A identificação, na verdade, né? Então, a identificação com esse ego aqui vai ser o responsável por 90% dos nossos problemas. Entenderam? Só que os praticantes, né, eles constataram pela sua própria experiência que nós não somos isso aqui. E o que a gente é? Quem sabe? Se você não se resume a esse RG, o que você é além do ego? Só que essa essência, eles deram um nome, que é o nome do nosso espaço, né? Essa palavra é semelhante a átomo, não é? Porque o Atma, ele é uma partícula divina, uma partícula de Deus. Então, na verdade, a gente é isso aqui. Só que a gente esquece e acredita que esse é o pequenininho, né? Aí, isso aí é a causa de todo o sofrimento, essa identificação com esse ego. Causa do egoísmo, né, da vaidade, falta de sentido, porque a sociedade ela vem da ideia de competição, onde você tem que ganhar mais, consumir e fica nisso, e uma hora a vida fica vazia, né? Então, o Atma seria o nosso eu real, né? Por isso que alguns textos ele até representam o Atma como um eu maiúsculo, para diferenciar. Então, como é que funciona na prática do yoga? Após, né, alguns anos de dedicação, o praticante ele consegue acessar um estado de paz. E é uma sensação tão maravilhosa que você não quer sair mais dela.
Então isso aí já é um sinal muito positivo que você está alcançando esse estado de consciência. Entenderam? A sensação de paz, sem condição, né? Porque ali você vai estar sozinho na sua prática e vai começar a acessar isso aqui, ó. Então isso aqui é o Atman, né? O Atman não é um local circunscrito, tá bom? É um estado de consciência. Ele faz parte de você, só que a gente se identifica com o ego, com os nossos sentidos. Aí vem a ilusão. E essa ilusão na Índia é chamada de Maya. Maya é a ilusão que ofusca os nossos sentidos para isso aqui. Mas a gente é esse átomo, né, que é uma partícula divina, né, de Deus, tá? Então, quando você avança na prática do yoga, né, especificamente na meditação, porque o yoga é meditação, você começa a sentir aquele estado de paz, né? Poxa, aquela sensação que não está faltando nada, está tudo perfeito. Então, isso aí já é um sinal disso aqui, ó, do Atman. Entenderam? Então, quando vocês acessarem, esse sentimento é porque está vindo daqui, do Atman, que é o seu eu real. É algo que não tem nada a ver com isso aqui. Entenderam? Não tem nada a ver com isso aqui. Com o ego. Por isso que você até sente diferente, né? Porque a gente está habituado com esse caos, né? Então, quando você chegar aqui, já traz uma sensação muito forte. Só que não para por aí, né? A gente vai subindo. Eu falei que o Atman é uma partícula divina, né? De Deus, partícula divina, né? Que vem daqui. Você pode chamar de Deus, né? Ou absoluto. Entendeu? Se o átomo é a partícula que constitui tudo que existe material, né? O átomo seria, como é que eu posso dizer? A partícula que constitui tudo que é espiritual, porque ela vem daqui. É por isso que Jesus falava, né? Vós sois deuses. Entendeu? Porque ele estava falando isso aqui, né? Todo mundo tem essa partícula divina, em essência, né? Aí ele falava, tudo que eu fiz, vós podereis fazer e muito mais, né? Só que um cara como Jesus, né, Buda, né, são pessoas que têm esse canal aberto. Então eles estão em contato o tempo todo. Eles não têm essa identificação com o ego, né? Não são individualidades, sabe? Eles estão aqui, em contato aqui, né? Então, quando eu falei que quando o praticante avança, ele começa a acessar isso aqui, né? Sentimento de paz, de plenitude, né? Aí ele percebe que não precisa de nada, né? Tá tudo aqui. E daqui, né? Quando você chega no nível desses mestres, você vai comungar com isso aqui, ó. Entendeu? Aí nesse nível aqui, você passa a ser iluminado, né? Que nada mais é do que uma pessoa que venceu a si mesmo, né? Venceu o seu ego, o seu egoísmo, né? Daqui subiu para aqui. Aí você se torna uma alma crística, né? Porque Cristo, na verdade, é um título, assim como o Buda, né? De pessoas que alcançaram esse grau aqui de consciência. O problema da religião é que ela associa, né, essas figuras como se eles fossem o próprio Deus, né? Mas eles são canais que vêm ajudar a humanidade. Né? Tanto Jesus como Krishna, né? São pessoas que têm esse canal aberto, né? Que a gente pode, realmente, do nível de evolução, pode também ser. A ideia é o seguinte: tudo veio daqui. Você pode chamar isso como você quiser, né? Por esse lado, né? Seria assim, né? Se ele der uma partícula de Deus, aí no caso é um átomo, então já é Deus. Sim, exatamente, essa é a ideia. Só que a gente esquece, né? Como a gente vem para esse nível aqui, a gente esquece. Isso também faz parte dessa experiência, na verdade, né? Porque é esse sentimento de individualidade que faz com que a gente viva a vida, né? Entendeu? Só que isso aqui não pode estar no controle da nossa vida, né? O problema é quando isso aqui está no controle. Entendeu? Porque isso aqui não é totalmente ruim, né? Faz parte dessa experiência, né? Você criar um personagem, vir para aqui, viver as experiências, né? E depois você vai retornando. Mas você já é isso aqui, né? Então os indianos eles batem muito nessa tecla, né? Só que a gente se esqueceu, né? Por isso que é a meditação, né? A meditação é para fazer você acessar esses níveis aqui, que são estados de consciência. Sabe? Por livre vontade, na verdade. Né? Porque muitas vezes as dificuldades elas vão forçar você a procurar isso aqui, né? Mas
quando você está buscando yoga, né, você está, né, por livre vontade querendo acessar esses níveis mais profundos, né, que já é você. Né? Tem uma professora que ela até usava o exemplo, né? É como a gente estivesse usando óculos, isso até acontece de forma corriqueira, né? A pessoa esquece o óculos, aí, eita, cadê meu óculos, né? Aí ela contava uma história assim, né, de uma senhora que chegou alguém na casa dela e ela foi atender a pessoa e esqueceu onde estava o óculos dela, né? Então, esse é o esquecimento disso aqui, ó. A gente fica tão preso, né, a esse mundo que a gente esquece aquilo que a gente é, entendeu? O óculos, né, entre aspas, sabe? Mas o caminho é esse aqui, entendeu? Um dia todos nós seremos almas crísticas, assim como Cristo. Só que a gente não consegue, né, visualizar isso, né? Mas faz parte desse caminho, entendeu? Se a gente veio daqui, a gente vai retornar. Né? E esse retornar não quer dizer que você vai sumir no espaço, tá bom? Você vai passar a ser um ser que vai estar em conexão assim com todos os seres, como essas almas que a gente falou, né? Não mais um indivíduo, né? Uma individualidade presa, né? Nas suas mágoas, nos seus quereres da vida, né? Mas um ser que tem uma consciência mais ampla, né? E tem uma frase bem muito bonita que eu pensei até no livro, né? No finalzinho, que o mentor fala o seguinte, né? Hoje você cuida de uma família, de um grupo. Amanhã cuidará de planeta, galáxias e por aí vai. Então isso é o caminho de todos nós, entendeu? De uma certa forma, né? Inevitavelmente a gente vai ser conduzido a isso. Aí o yoga é essa ciência prática que vai fazer você acessar tudo isso aqui, você mesmo experienciar. O yoga não diz que você tem que acreditar nisso. Ele mostra o caminho. Aí cabe a sua dedicação, né? Entendeu? Cabe exclusivamente a sua dedicação, o seu esforço pessoal. Mesma coisa a gente pensar em academia, né? Trazendo para o terra a terra, né? Todo mundo sabe os benefícios, né? Sabe que dá resultado, né? Mas tem que fazer, né? Se você não segue, né, o protocolo, né, não sai do canto, né? Não desenvolve, né? Não cresce. Mas quem segue realmente constata que não, é isso aqui, sabe? E yoga é uma prática milenar. Então, muitas pessoas constataram isso aqui. Não foi só uma pessoa, né? Muita gente falando a mesma coisa, sabe? Então, realmente é um caminho que leva à autorrealização, né? E a autorrealização, na verdade, é você compreender tudo isso aqui. Deveria ser o objetivo da vida, né? Mas, como as pessoas estão tão presas aqui, né? Elas estão pensando só em possuir, né? Em ter. Aí, passa-se vidas e vidas, né? Até que chega uma hora que fica muito repetitivo, né? Aí essa luzinha começa a acender, né? Poxa, né? Aí quando a pessoa começa a fazer esse movimento, né? Entendeu? De buscar se libertar de tudo isso, né? Se hoje eu estou dando aula de yoga, né? Eu já constatei que isso aqui realmente existe, né? E é a nossa essência verdadeira, né? Não é uma filosofia, né? O yoga não é ficar filosofando o tempo todo. A gente tem estudo, né? Na nossa escola, mas é para a gente, como é que eu posso dizer, ter um norte, né? E entender quando a gente começar a ter essas experiências, né? Mas o estudo não é o mais importante. O mais importante é a experiência, né? É a sua prática, o seu desenvolvimento, né? Que você vai tendo, né? Ao longo de uma vida de dedicação, entendeu? O texto é só a bússola, né? Ou o GPS, que é mais moderno, né? Mas se você tem um GPS e não segue o caminho que ele tá mostrando, de nada adianta, né? Então, o estudo é assim. Por isso que o estudo ele tem que estar acoplado à prática, né? E à vivência. Que a partir do momento que você vai tendo as vivências, você vai comprovando tudo aquilo que você está experienciando. Não fica no âmbito da teoria, né? Entenderam? Ou não ficou muito claro? Faz sentido para vocês essa proposta? A yoga é essa ciência. Por isso que o Krishna vai falar que nesse ramo de ciência só existe um objetivo, que é esse. Tá? Todos os outros são meras ilusões. Yoga não se preocupa com as letras, com as palavras, com os textos antigos, né? É você praticar para chegar nisso aí. Tá bom? Isso é o que consiste o yoga, né? Essa ciência, né, como os mestres colocam, e eu concordo, né? Porque realmente é uma ciência, né? Quando você aplica ela, você começa a sentir, né? E comprovar por si mesmo tudo isso aqui que a gente está falando.